Bom dia, mulherada! Como estamos hoje? Dia 18 do nosso desafio já. A gente tá realmente entrando na reta final. E a gente já passou por tanta coisa, já fizemos tantos movimentos, já demos passos, já temos gente percebendo a diferença no grupo e eu tô muito feliz com tudo isso. Bom dia, Marina! E aí, hoje vamos falar da Carta da Estrela. E a gente fez um caminho bem desafiador até aqui, né? Dando uma recapitulada geral bem rápida, só pra gente ir se encontrando. A gente começou sendo louca, e eu ainda tô com essa voz de gralha, então, né? Tenham paciência. Mas começamos como louca, sonhando o que a gente quer pra nossa vida e se permitindo começar, entender qual seria o destino onde a gente quer chegar para ser uma louca responsável e começando nossa jornada juntas. Aí depois a gente olhou pro mago e entendeu o que era aquilo. Deixa eu ir pegando as cartas, que eu acho até mais fácil. Peraí. Bom, vamos lá. Começamos com o louco, né, sendo loucas, responsáveis, definindo aquilo que é aquela que seria a realidade que a gente quer, a mulher do futuro que a gente quer se tornar, para que a gente pudesse começar a trabalhar nela. Passamos para o mago e aí a gente entendeu o que a gente já tem que a gente pode usar para começar a fazer essa magia acontecer. Aí a gente olhou para os nossos internos, né, para nossa intuição, para tudo aquilo que a gente sente, para nossa conexão com algo maior. Aí a gente olhou para aquelas sementes que a gente tem nas mãos, porque a gente já tem brotando na nossa vida, porque a gente já plantou, para tudo aquilo que é fértil, que tem possibilidade de crescer. Aí a gente entendeu quais eram as ações que a gente precisa tomar para conseguir fazer as novas sementes brotarem, onde a gente precisa se impor para caminhar essa jornada, para trilhar esse caminho. A gente olhou para nossa fé, para aquilo que eu posso servir de professora, para onde eu posso ser professora para outras mulheres, para outras pessoas, onde a minha história pode ser exemplo de força para os outros ao meu redor. Aí a gente falou de se conectar com as nossas emoções, com os amantes, e de saber fazer escolhas emocionais. Daí a gente falou do direcionamento, de assumir as rédeas da nossa vida com o carro. Depois a gente falou sobre a nossa força e como que a gente doma leões sem violência. Como a gente se coloca no mundo de forma a conseguir ser vista, ser ouvida, sem precisar sair por aí gritando ou qualquer coisa do tipo. Aí a gente falou da solidão, de aprender a gostar da própria companhia e transformar isso em solitude. Depois a gente falou sobre a questão dos altos e baixos da vida com a roda da fortuna, como tudo que sobe e desce, como que eu aprendo a lidar com os baixos e apreciar ainda mais os altos. Depois a gente falou do equilíbrio com a justiça, como que eu faço um bom balanço das coisas na minha vida. E aí a gente aprendeu a olhar as coisas por um outro ângulo com o pendurado. E depois a gente aprendeu a cortar aquilo que não serve mais com a morte e deixar ir aquilo que já serviu na nossa vida e que hoje deve ser só lição e não uma água engolida e carregada aqui no peito. Aí a gente aprendeu a ter temperança, a equilibrar de uma forma diferente, equilibrar as minhas ações, equilibrar o fazer e o ser, equilibrar de forma geral aquilo que eu penso e sinto para que o resto também flua. Aí a gente falou dos excessos, onde eu cometo excessos na minha vida, que eu posso me monitorar para que eu não me exceda o tempo todo e como que eu me permito, por exemplo, ter descanso, ter aquelas coisas que geralmente a gente não se permite e fica no excesso do tenho que, né? Tenho que fazer, tenho que dar conta. E ontem a gente chegou na torre, que é sobre... A gente falou sobre olhar para aquelas coisas que a gente já passou na nossa vida, que hoje são força pra gente.
que são o exemplo de que a gente é capaz de continuar dando passos, que mesmo que eu caia, eu consigo levantar. Porque muitas vezes a gente se enxerga como fraca, como tendo perdido, tendo sofrido, né? O que o mundo fez pra mim. Mas aqui a gente olhou pra o que você fez com o que o mundo fez de você. E você percebeu que você tem força pra caramba. E que você tá trabalhando pra construir uma torre do seu jeitinho, com as suas escolhas de materiais, que não seja um castelo de areia, que seja realmente uma construção firme e sólida, e que isso leva tempo. E hoje a gente vai olhar para a estrela, que ela é a esperança, é a gente se permitir, além do sonhar, é o acreditar que o sonho vai se tornar realidade. E é uma coisa importante pra caramba, né? Porque afinal de contas, olha todo esse movimento que a gente já fez até aqui. Bom dia, Débora! Todos os passos que vocês já deram, todas as coisas que você já percebeu que você tem de forte em você, de poder, de capacidade, de cara, eu posso. Não é sobre ser perfeita, mas é sobre me permitir tentar, saber que eu vou errar e que se eu errar eu vou aprender com esse erro para que eu possa fazer de novo de uma forma diferente. E aí a estrela chega justamente para lembrar que mesmo nos perrengues mais perrenguentos da vida, a esperança é o que vai fazer você continuar. E a esperança é uma escolha, né? Eu posso aqui escolher jogar tudo pro alto e falar, não, desisto. É muito difícil, não vou conseguir. Como eu posso escolher olhar para isso e falar, legal, um desafio que eu não estava esperando. Como é que eu vou lidar com isso? Aí eu posso dar até meu exemplo aqui agora, né? A pessoa fica com a garganta ruim bem no meio, quase no fim do desafio. Eu podia, num lugar de acomodação, falar, minha garganta tá doendo, não quero falar não. Tem que falar alto. Eu vou desmarcar. Depois eu termino. Só que eu sei que não está acabando comigo fazer esse processo, pelo contrário, me nutre. Quanto mais eu apareço aqui, quanto mais eu troco com vocês, mais feliz eu fico. E aí eu penso, como que eu posso fazer para lidar com isso? Aqui, ó. A pessoa pega o spray, vai tomar o remedinho, é chazinho de canela com romã e tudo mais que tiver, e gengibre pra caramba. A voz tá melhor? Tá melhor. Então vamos, seguimos, a gente vai se adaptando aos imprevistos, em vez da gente se render. E a estrela fala sobre isso, sobre a gente olhar para aquilo que eu sei que eu consigo fazer. Mesmo quando eu ainda não sei como eu vou resolver o problema que surge, porque às vezes os problemas são meio... A impressão que eles nos dão quando eles chegam é que eles são gigantes, e aí é lembrar, peraí, eu tenho capacidade de resolver qualquer problema que aparece, porque se eu não tivesse, ele não ia ter caído no meu colo. Se ele caiu, é porque eu sei. Como que eu trabalho buscando a solução disso? E aí hoje eu quero trazer um lembrete, vamos dizer assim. Um lembrete geral do que a gente já fez e para onde você olha quando você sentir que a sua estrela da esperança tá querendo escorregar. Que é bem fácil acontecer, né? É bem fácil a gente meio que deixar ela escapar na hora que as coisas dão uma descambada. Então, primeiro ponto, lembra de focar no que você deseja. Foca na solução em vez do problema. Então, essa atitude que eu falei pra vocês de como que eu me adapto aqui, né? Flexibilidade é muito chave na vida. Então, como que eu vou resolver esse problema em vez de, ai meu Deus do céu, um problema? Vocês percebem a diferença da atitude? Então, se é algo do tipo, tô trabalhando para trazer essa mulher que eu criei do futuro pro meu hoje. Ela já tá aqui em vários pontos, eu já percebi muitas coisas em mim que me fazem ver que ela é completamente parte de mim já. Ela tá começando a brotar em vários cantinhos. Ok, surgiu um problema. Como que eu posso resolver isso? Então, foco sempre na solução. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto. Seja uma pessoa curiosa sobre... não só sobre a sua experiência, mas sobre as suas habilidades. Então, um ponto que é um treino mental mesmo, é um reforço que vai ser necessário da parte de vocês, que é quando chega na hora da coisa que você pensa, como que eu vou resolver isso aqui?
Busca uma situação em que você já resolveu algo parecido. Lembra que a gente reconhece aquilo que conhece. Então, se você consegue olhar para isso e dizer é um problema, você reconhece o problema, adivinha, você já resolveu algo parecido. Então, você vai parar para pensar, onde que eu já resolvi algo assim? Como que eu fiz? Com um olhar de curiosidade mesmo, sabe aquela criança curiosa tentando montar um quebra-cabeça? Seja essa pessoa, porque você vai olhar e vai pensar, eu lembro de uma vez que eu fiz tal coisa. Como que eu consigo trazer isso para agora? Será que eu consigo resolver da mesma forma? E aí isso vai te ajudar a ir achando caminhos para tentar resolver, né? Lembrando a questão do perfeccionismo. Você não tem que saber as respostas de primeira, você tem que experimentar, é experimentando que a vida acontece. Inclusive, esse é um outro ponto. Lembra também de olhar por perspectivas diferentes. A gente vive numa bolha. E aí eu automaticamente acabo acreditando que a bolha em que eu vivo é como o mundo é, mas não é. Busca pessoas diferentes, pensa assim, é um exercício muito divertido, mas às vezes eu me faço isso. Se eu tenho uma coisa para resolver que eu não faço a mínima ideia de como que eu vou fazer, eu começo a pensar em pessoas muito diferentes, tipo como Albert Einstein e olhar para isso, como Neymar e olhar para isso, como a Madonna e olhar para isso. E aí você vai curiando, vamos dizer assim, com outros lugares, outras pessoas, porque automaticamente quando você se coloca nesse lugar, você vai ver por um outro lado. Então traga pessoas mais diferentes possíveis, não necessariamente só gente que você conhece, pega gente famosa, pega, sei lá, nossa, o Da Vinci era um cara tão inteligente, como será que ele ia olhar para isso? Como Shakespeare ia pensar sobre isso, sabe? Essa perspectiva bota nossa mente para olhar pelo ângulo do pendurado, pela aquela coisa, deixa eu virar o problema de ponta cabeça, ou me virar de ponta cabeça, se for o caso, para eu olhar para isso de um outro jeito. E é muito bom. Perfeito mantra, Marina, como a Madonna faria. Tudo bem que nem sempre a gente vai querer fazer como ela faria, mas a ideia é justamente essa, não é que só por você se questionar você vai pegar aquilo e vai, não, vou fazer como... É você olhar de outros modos mesmo, né? Pensar, pô, legal. Quem é uma pessoa hoje que eu acho muito inteligente, por exemplo? Alguém famoso que me deixa assim, curiosa com o nível de inteligência. Como essa pessoa faria? Eu vou me dando oportunidades. Um outro ponto, de novo, faça. Aprendizagem vem do fazer. Então, enquanto eu não fizer... E aí não é aprendizagem do tipo, eu tô estudando inglês, então eu preciso praticar também. Mas é pra vida, né? Eu posso assistir 500 vídeos de uma pessoa ensinando como fazer o café perfeito. Cara, eu só vou descobrir se é perfeito mesmo quando eu tentar. Então, faça com a consciência de que você está fazendo no papel de aprendiz, não no papel de professor. Porque a gente se coloca aí, né? Eu aprendi, então eu vou fazer, tem que ser perfeito. Porque afinal de contas eu já aprendi. Mas peraí, se eu nunca fiz, eu não sou professora. Eu preciso me dar oportunidades de errar o máximo possível. Quanto mais eu errar, melhor eu vou ficar naquilo. Então, faça. E respeite seu tempo. Entende que não é do dia pra noite. Que aquilo que a gente costuma olhar, que é o palco do outro, eu falo, nossa... Olha como aquela pessoa tem talento, cara. Meu, ninguém viu quantos e quantos dias e noites e meses e anos aquela pessoa tá treinando aquilo pra chegar no ponto em que ela tá boa, né? Eu aqui pego sempre, eu já dei essa dica pra vocês no grupo até, se dê notas quando você for fazer algo, né? Tipo, de 0 a 10, quanto que eu tô aqui hoje? Com tudo, tá? Com problema, com algo novo que você esteja aprendendo, com qualquer coisa que você vai fazer na vida. Eu vou me dar um 3, tá? Por que eu tô me dando um 3 hoje? Por causa disso. Um exemplo aqui, o desafio. Eu tinha feito algumas lives, acho que eu fiz, sei lá, umas 4 lives no Instagram antes de eu começar. E eu tinha uma necessidade de controle, preciso de um roteiro exato, mas como você vai ler um roteiro enquanto você tá fazendo? E eu ficava com a cabeça assim, aí eu esquecia, tipo, 90% das coisas que eu queria falar. Quando terminava a live, eu olhava e falava assim, foi legal, mas eu esqueci a parte mais importante. E aí, o que eu fiz no começo do desafio? Tá, de 0 a 10, Kelly, quanto que você se dá pra live? Vai, como que você está com as suas habilidades de live na vida? Cara, eu acho que vamos dar um 3.
tem espaço, muito espaço para melhorar, mas eu também preciso de prática. Ok, então vamos lá. Pode ser que elas continuem um 3 até o final, pode ser que não. E hoje, se eu assisto a primeira live e eu volto aqui, hoje a gente tá no nosso 18º dia, eu percebo uma melhora e uma fluidez muito grande. Eu fui achando aquele espaço de ser a Kelly, não tentar ser algo que você percebe, porque é assim que todo mundo faz live. Não, deixa eu fazer do meu jeito, com meu cabelo bagunçado, mas é uma melhora. E aí eu viro e eu falo, ok, então vamos lá, assistindo as minhas lives e pensando como que nota que eu me dou hoje? Hoje, cara, eu acho que eu posso me dar um 6 ou até um 7. Já não preciso mais daquele desespero do roteiro, sabendo o que eu vou falar. Eu percebo a minha melhora, eu percebo o meu progresso. E eu não me cobro de que a primeira live vai ser perfeita, eu não me cobro que a segunda vai ser perfeita, eu não me cobro que a terceira vai ser perfeita, eu só me cobro de que cada uma vai ser um pouquinho melhor do que a outra. Que eu perceba essa melhora, por isso que eu vou me dando notas. É uma ótima forma da gente perceber progresso naquilo que eu tô me propondo a fazer, sem cobrança. Respeite seu tempo, tanto no fazer, e separe tempo pra você. Tenha um tempinho todo dia. Eu falei já muito do meu café silencioso, pra você parar e pensar. Porque hoje a gente pensa o tempo inteiro, mas a gente já pensa automatizado. E geralmente eu não questiono meus pensamentos e eu não observo o que eu tô pensando. E a gente tem um negócio assim muito incrível, os seres humanos. Bom dia, Aline! A gente tem essa coisa chamada metacognição, que é o quê? A capacidade que eu tenho de pensar sobre o que eu estou pensando. E é um negócio que é útil, mas é útil assim, e a gente não usa. Porque eu tô tão ali no automático que eu só deixo aquele bololô de pensamento ficar me carregando rua abaixo, morro abaixo, me joga no rio e eu fico lá afogando, sendo que na verdade tudo que eu preciso fazer é ficar em pé, sair do rio, sentar na beirinha e falar, peraí, o que é isso que eu tô pensando? Então separa um pouquinho de tempo, não falo sobre fazer meia hora de meditação, cada um tem um ritmo, eu mesma não sou a pessoa que consegue ficar lá, não, vou fazer meia hora de meditação todo dia, eu já fui, hoje em dia eu não tenho mais essa paciência, mas eu faço questão de pelo menos uns 5 minutinhos do meu dia observar o que eu tô pensando, sem fazer mais nada. Senta ali, larga o celular de lado, senta ali com o meu copinho de café e eu só percebo o que tá passando na minha cabeça. Porque aí eu consigo separar o que tá sendo útil do que não tá sendo útil. Só de observar eu já limpo muita asneira que se eu não olhar vai ficar no automático. Uma dica boa para fazer isso é se você gosta de escrever ou se você gosta de gravar áudios para você mesma, por exemplo, você todos os dias literalmente fazer um vomitão mental. Você pegar um papel e escrever tudo que tiver vindo à mente. Não precisa ter propósito, não precisa ter coerência, não precisa estar com o português correto, não nada. Só bota tudo pra fora no papel e depois você lê e fala, nossa, você vai ver assim, você começa a perceber como coisas desconexas vão se linkando e de repente você tá perdida assim num mundo que não existe. E muitas vezes é negativo. Se você começa a fazer esse processo, você começa a pescar aquele momento que a negatividade tá querendo começar e, opa, peraí, não é por aí que eu quero ir. Sabe, a hora que você vai se colocar ali na posição da vítima e não, pera, não é vítima, eu sou aprendiz, deixa eu olhar isso daqui de um outro jeito. Um outro ponto. Mapeia e observe, reconhece, se parabeniza, pelo amor de Deus, pelas mudanças que você já fez na sua vida. A gente tem um hábito aqui, eu falo nós mulheres, uma coisa muito profunda de não saber receber. Seja elogios, seja qualquer coisa boa que as pessoas querem dar, a gente tende a resistir. Então é aquele momento em que pequenas coisas, para te dar um exemplo assim mais costumeiro, que até eu me policio muito com relação a isso. Ai, seu cabelo tá lindo, ai, obrigada, eu lavei. Por que não posso só dizer obrigada? Nossa, que blusa linda! Ah, comprei na Renner, foi tipo R$20. Obrigado. É tão difícil pra gente só falar, nossa, obrigado. Sabe? Começa a praticar receber dos outros e começa a se elogiar também. Não é egocentrismo, é diferente.
Você virar e falar, cara, eu mandei muito bem nesse negócio que eu fiz aqui hoje. Nossa, olha meu arroz, que divino que ficou. Sabe, pequenas coisas. E são essas pequenas mesmo, porque a gente começa nelas. São pequenos passos, né? Mas, olha, eu falei que eu ia fazer, sei lá, uma coisa nova, né? Fui escrever um texto. Achei que ia ficar uma porcaria, mas, cara, quando eu li meu texto, nem parecia que foi eu que escrevi, ficou muito incrível. Nossa, eu sou muito boa escrevendo textos, sabe? Se dê esse gostinho do elogio, porque se você se reconhece, automaticamente o lado de fora, quando te elogiar, você vai conseguir receber. Parece incômodo, porque a gente tem uma necessidade de devolver, né? Então, se alguém seja um pequeno presente ou um elogio, nossa, que blusinha linda, ai, também adorei a sua. Se você não gostou, não fala, você não precisa lamber o outro, mas recebe o que o outro tá te dando. É um processo que faz muita diferença pra você enxergar o seu valor, no seu alto valor, né? E ontem a gente falou bastante das âncoras também no grupo à noite, né? Observa os seus gatilhos, eu prefiro a palavra âncoras porque ela é mais neutra. Observa aquilo que você faz no automático todo dia, né? Qual que é o movimento que te faz sentar e começar a procrastinar, por exemplo? Que depois vai te fazer pegar a chibata e ficar lá, ai, eu não sirvo pra nada, olha, mais um dia e eu fiquei o dia inteiro no Instagram, por exemplo. Se você começa a observar quais são os movimentos que vêm antes, não é aquela coisa, por exemplo, vou falar de um meu aqui. O que fazia a Kelly perder horas no Instagram? Eu ia sentar para tomar aquele meu cafezinho cedo, aí eu levantava, fazia tudo, né, cuidava da casa e tal. Depois que as crianças foram para a escola, se eu não tivesse atendimento, por exemplo, ou antes do primeiro atendimento, eu sentava com um outro café, o segundo cafezinho do dia, e o celular na mão. Aí começava aquela, sei lá, talvez uma hora que eu teria para fazer alguma coisa de útil, fosse sentar no computador e fazer uma postagem pro dia, ou organizar alguma coisa que precisasse ser organizada rapidinho em casa, era uma hora olhando, só rolando, feed atrás de feed. Qual que era a minha âncora ali? Era sentar com o celular na mão. Percebi esse comportamento e falei, ok, vamos fazer um teste? Vou sentar sem o celular para esse segundo café. Vamos ver se eu vou ficar lá meia hora, 40 minutos, ou se eu vou ficar só 5 minutos, que é o tempo que eu vou levar para tomar o café. Bingo. Quebrei um comportamento que não estava me ajudando. Troquei. Já que era um tempinho que eu poderia fazer algo de útil, o que eu fiz? Agora eu sento com um livro. Porque aí se eu for ficar meia hora, 40 minutos sentada, beleza, mas eu não tô só olhando feeds infinitos de Instagram e assistindo um monte de vídeo gatinho. Eu tô lendo, tô aprendendo. Observa as âncoras que você tem na sua vida, lembra que você pode trocar. Você pode substituir ela por outras. E aí um último ponto. Lembra que você sempre tem uma escolha emocional. Como assim, Kelly? Você pode escolher como você se sente. A gente já falou sobre o nosso triângulo, né? Do sentir, pensar e agir. Se eu tô caindo num lugar onde eu tô me sentindo mal, que eu não quero me sentir mal, muda algo em você. Muda a sua postura. Sai de lugar. Se movimenta um pouquinho, quebra aquele estado. Eu já dei a dica para as meninas no grupo. Começou a entrar num lugar que você não quer mentalmente, para tudo e pensa em 6 coisas aleatórias daquela uma coisa. Tipo, parou, 6 times de futebol, tenta lembrar. Nome de 6 países, nome de 6 cantoras pop dos anos 80, nome de 6 ex-presidentes, sabe? Faz esse movimento que você vai distrair. Você só precisa distrair o seu foco por 6 segundos. Por isso que são 6 coisas. Se você fizer isso, pronto. Procura 6 coisas cor-de-rosa que você tem aqui no seu ambiente nesse exato momento. É um treino para lembrar. Sim, no começo a gente tende a esquecer. Mas se você registrar isso, você vai conseguir quebrar o teu estado emocional. Pronto, você só precisa se desconectar daquilo um pouquinho. Porque a gente sente e a gente acredita no que está sentindo. Aí eu aprofundo. Se não é uma coisa que vai me fazer bem e eu quebro, eu consigo voltar e olhar para ela de um lugar neutro, com um pouco mais de maturidade emocional, vamos dizer assim, fica mais fácil. E aí, hoje, a nossa atividade, né? Fizemos todo esse recapitulado de coisas que eu acho importante que vocês levem para a vida aqui, do desafio e do todo.
Eu quero que você analise quais são os seus superpoderes. Como assim, Kelly? Sim, porque você tem. Pensa nas coisas que você faz hoje, que já funcionam muito bem. E aí eu tô falando de coisas minúsculas, coisas pequenas, coisas médias, coisas grandes e coisas gigantes. Não tem certo e errado, não tem medida de tamanho que seja correta. A gente que inventa essas medidas. Eu quero que você liste pelo menos 10 coisas que você faz bem. Que você faz todo dia hoje, coisas que você, pode ser coisas que você já fez em um ponto do passado, aquelas que você olha e fala, nossa, naquela situação eu resolvi aquilo, ó. Eu não sei, mas assim, eu fui muito incrível. Eu quero que você liste, e aí eu quero que você olhe com curiosidade para essas coisas e se pergunta, como que você é capaz de fazer essas coisas? Qual que é o processo que você usa para fazer essas coisas? E eu quero que você faça assim com as 10 coisas, mesmo as pequenas, tipo fazer café. Ah, mas todo mundo sabe fazer café. Não interessa. Não é sobre todo mundo, é sobre você. Você não é todo mundo. É sobre o que você faz, como você faz o seu café, qual que é o seu processo. E de novo, não é porque é fácil pra você que todo mundo tem facilidade naquilo. Esse é um ponto que a gente se diminui muito, muito mesmo. Aquela coisa, pensa aquilo que teus amigos sempre vêm te pedir ajuda pra fazer. Às vezes, você se diminui porque pra você sempre foi fácil, mas é uma aptidão natural que você tem pra algo. É um olhar diferenciado que você tem pra algo. Então hoje é o dia de reconhecer e honrar essas coisas. Então você vai fazer uma lista com 10 coisas que você faz muito bem e eu quero que você reconheça a sua excelência nelas, independente do tamanho que elas tenham. Quero que você se pergunte como que você é capaz de fazer essas coisas. Observa e vê aí qual padrão tem nessas coisas. Você vai perceber bastante coisa a seu respeito. Muitas vezes fazendo isso a gente percebe, cara, olha só, eu tenho uma facilidade nessa área e eu nunca parei pra perceber, porque a gente faz tão no automático que a gente se julga tanto, né, como, mas imagina, qualquer um faz. Não. Se as pessoas que te conhecem sempre te pedem ajuda com isso, quer dizer que você faz num nível diferente. E mesmo sendo fácil pra você, pode ser o impossível de alguém. Mesmo que você não conhecesse alguém, tenha certeza. Eu, por exemplo, sei que quem joga futebol acha a coisa mais fácil do mundo, correr atrás de uma bola de um campo e fazer passes e jogar pra gol. Não me peça pra fazer isso, que na boa, eu preferiria ser a bola do que ter que jogar e correr de um lado pro outro. Eu não gosto, não consigo. Se eu tiver que fazer algo referente a isso, eu vou precisar de ajuda. Eu vou precisar de alguém que jogue pra me ensinar, por exemplo. Mas, por outro lado, se você quiser que eu escreva alguma coisa, me pede, eu amo escrever um texto. Principalmente se eu tenho que escrever para outras pessoas, é muito fácil para mim. O que eu sei que não é um processo para todos. Então, são aptidões minhas, né? É uma aptidão minha aqui no caso. Hoje eu quero que você olhe para as suas e honre as suas. Então, listinha de 10 coisas e como você é capaz de fazer isso. Eu quero exatamente que vocês façam essa pergunta, que ela tem um propósito. E aí à noite vocês vão me contar no grupo como foi fazer essa lista. E não aceito menos de 10 coisas. Procura nas coisas óbvias, porque é onde a gente mais se julga, tá? Então façam e à noite vocês me contam. Marina, quero saber também, hein? Você não tá no grupo do desafio, mas pode me mandar no direct, que agora eu vou ficar curiosa. Eu quero saber quais são as suas 10 coisas. Meninas, obrigado pela presença. Nos vemos à noite às 7h30 da noite, com essa voz gostosa de não sei o que. Tenham um dia maravilhoso e eu espero a listinha de vocês.